Ô, Mask, Fala. alô? Mas pra gente se cadastrar, se registrar lá, a gente faz com o e-mail tipo, da Faz com o escola ou com o nosso? institucional. Faz com o Ah, tá. institucional. É melhor. Uhum. Ok? Porque depois se faz algum vínculo, alguma coisa como a gente tem com a Microsoft, aí fica mais fácil. Pessoal, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco de um software, de um sistema de gerenciamento de arquivos. Ixi, rapaz do céu. Aonde eu compartilho a tela agora? Mudou tudo aqui. Ah, tá aqui. Tela 1. Estão vendo a minha tela aí, né? A conversa de vocês, correto? Tá. O banco de dados que a gente vai trabalhar, ou o SGBD que a gente vai trabalhar, é o MySQL, ok? O site oficial dele é esse daqui, ó, mysql.org ou dev.mysql.com, certo? Se tanto pelo mysql.org ou esse dev MySQL, só minimizar aqui e ativar o zoom it. Aqui, ó, pessoal, devmysql.com é o site oficial do MySQL. A gente trabalha com MySQL porque, primeiro, que ele é um banco de dados totalmente gratuito, certo? Ele é um banco de dados que você não tem que pagar nada para ter ele, certo? Por exemplo, se você for trabalhar com banco de dados SQL Server, você precisa pagar para a Microsoft para você usar ele, certo? Ah, professor, tem a versão Express lá que é gratuita. Sim, é gratuita para você estudar. Se entrar, se você procurar lá MySQL Server, SQL Server da Microsoft, tem uma versão lá que chama Express, certo? Que é para você estudar. E aí você pode usar ele no seu computador. Só que se você desenvolver uma aplicação com ela e colocar essa aplicação para vender, você precisa pagar, ok? Então, não é uma coisa assim muito fácil. Você não pode chegar para o teu cliente e falar, ó, sei lá, uma pequena loja aí que tem um faturamento pequeno por mês, você vai dizer, ela quer que você desenvolva um aplicativo para ela, beleza, vou desenvolver. Aí você chega e fala, ó, você tem que, sei lá, gastar 50 mil reais num servidor e numa licença SQL Server. O que o cara vai falar para você? O que você falaria para o cara? Se você fosse o dono da empresa e o cara chegasse, e o DBA chegasse e falasse isso para você. Inviável, né? No mínimo. Eu xingaria, mas o cara, por exemplo, falaria que é inviável. Então, o SQL Server você tem que pagar se você for usar ele comercialmente. Para estudar não tem problema, eu quero aprender o SQL Server, você abaixa o SQL Express lá, SQL Server Express, instala no teu computador e trabalha sem problema nenhum para estudar. Se for para fazer alguma coisa comercial, você não pode utilizar. A mesma coisa para a Oracle, que é o maior banco de dados disponível, é o maior banco de dados em termos comerciais, o que mais vende, o que mais fatura, em relação ao banco de dados comercial. Tem uma versão Oracle Express também, eu nem sei, já faz algum tempo que eu não mexo com isso, mas lá até 2012 existia essa versão. Você baixava, era para trabalhar, era para estudar somente. Se fosse trabalhar, você tinha que comprar as licenças da Oracle, certo? E aí ficava inviável também, né? Porque um banco de dados, se o SQL Server é caro da Microsoft, o da Oracle é mais caro ainda. Embora eu ache ele muito mais robusto até do que o SQL Server, isso é uma opinião particular, não estou falando que é verdade ou mentira, é só opinião. É um banco mais caro do que o SQL Server ainda. Então fica inviável. E se você... Beleza, eu quero usar as minhas ferramentas, ok?
Eu quero usar todos os recursos que o SQL, que a linguagem, o SQL é uma linguagem, vocês vão ver nas próximas aulas. O SQL é uma linguagem. E eu quero utilizar isso daí nas minhas aplicações que eu estou desenvolvendo. Como que eu faço? Eu não posso nem usar o SQL Server e muito menos o Oracle Database. Ok? Existem algumas opções gratuitas no mercado. A maior de todas é o MySQL. É o banco de dados MySQL. Ok? Existe também o MariaDB, que os dois nasceram, vamos dizer, da mesma semente. Certo? E aí eu vou explicar o porquê disso daí. Que eles nasceram da mesma semente, são bem parecidos, mas não, como é que fala? São SGBDs diferentes. O MySQL, ele nasceu de um grupo de pessoas que queria que o banco de dados, que os conceitos de banco de dados pudessem ser usados de forma gratuita. Tudo que você utiliza no SQL, o conceito de software livre, MySQL. Ou seu SQL, que significa, né? Se for traduzir, é meu SQL. Os caras falaram, não, vamos desenvolver um banco e a gente vai disponibilizar o código gratuitamente, o banco de dados gratuitamente, beleza. E aí formaram uma organização, tanto é que era uma organização, por isso que eu, como antigo usuário, né, digito mysql.org ainda, né, porque na minha mente esse é o site, né, era uma organização, não era uma empresa, tudo. E eles pegaram e disponibilizaram. E o MySQL acabou pegando ritmo no mercado. O ritmo no mercado que eu falo é o seguinte, como o pessoal começou a utilizar de forma mais consistente. Certo? Tanto é que se tornou um dos maiores bancos de dados. Lógico que não rivaliza nem com o Oracle Database da Oracle, nem com o SQL Server da Microsoft, e muito menos com o DB2 da IBM. Mas ele é um banco de dados que, bom, para aplicações de pequeno a médio porte, ele suporta bem, até grandes aplicações. O próprio Facebook, as primeiras versões do Facebook lá no começo, 2007, 2008, usavam um banco de dados MySQL para armazenar todas as informações do usuário. Lógico que depois a coisa se tornou exponencial, o crescimento dele, e eles abandonaram. Partiram para alguma coisa mais apropriada, né? Não que o banco de dados MySQL não fosse apropriado, não fosse bom, não era apropriado para aquele tipo de aplicação. Então os caras montaram a empresa, montaram a organização, começaram a escrever o código, beleza, Passou uma época, eles venderam para uma outra empresa. Nossa senhora, me fugiu o nome agora, eu devia ter escrito do lado aqui. Vendeu para uma outra empresa que também era baseada em software livre, ok? Ela trabalhava com software livre e resolveu comprar o MySQL, fazer um acordo com o MySQL para utilizar o MySQL no conceito de software livre deles, ok? O que aconteceu? Passou um tempo, essa empresa foi comprada por uma outra empresa. O nome dessa empresa se chama Oracle. Ou seja, o MySQL, que era um conceito livre, ok? Que era um conceito que ninguém teria dono, que todo mundo poderia utilizar, agora tinha dono, que era a própria Oracle. E aí você vai me falar, mas por que a Oracle comprou? Se você for perguntar para alguém, o pessoal lá que amava o MySQL na década dos anos 2000, do começo de 2010, vai falar, ela comprou o MySQL porque o MySQL estava crescendo muito e eles queriam acabar com o SQL. Essa era a conversa que a gente escutava na época. Eu sempre olhei isso daí como como é que eu vou falar? Com desconfiança uma conversa dessa, né? Porque antes de conhecer o MySQL, eu conhecia a Oracle. Tanto é que eu sou DBA Oracle. Eu era certificado, né? Agora as certificações eu acho que não já são outras, né? Mas eu era lá no Oracle 8 ainda. Eu tinha a certificação Oracle. E eu sempre olhei com desconfiança porque a Oracle ela dominava o mercado. Ela não tinha medo do MySQL.
sempre que a gente perguntava alguma coisa, esses bancos que estão surgindo, gratuito, tal, os caras da própria Oracle, eles nunca falaram que eles tinham medo do MySQL ou de qualquer outro banco que estava surgindo. Mas eles têm um problema sério, que é, pelo custo deles, pelo custo do banco de dados Oracle, eles não têm inserção no mercado pequeno. Entendeu? Ou seja, na loja da esquina, eles não têm inserção. Eles não têm inserção no supermercado pequeno aqui da tua cidade, ou numa rede pequena. Por quê? Porque o custo dele é elevado. E a gente começou a perceber que a Oracle não descontinuou o MySQL, mesmo ela sendo dono, mesmo ela sendo dona do MySQL agora, não descontinuou. Ao contrário, ela incentivou o desenvolvimento. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: como eles não têm inserção em pequenos mercados, em pequenos negócios, vamos dizer assim, eles disponibilizaram isso daí para ser uma ferramenta de captura de clientes futuros. O que é cliente futuro? Muitas vezes, uma pequena loja de departamento, ela consegue se tornar uma grande rede de departamento, correto? A maioria das redes de departamentos que a gente conhece hoje começou pequena e um dia cresceu. A maioria das empresas começou pequena e um dia chegou lá, né? Cresceu, abriu 2, 3, 10, 20, 15 lojas e foi crescendo de forma contínua. O que eu tenho em mente é o seguinte: a Oracle deixou isso daí, o pessoal utiliza o MySQL ou outro banco de dados, mas com um certo suporte, e quando eles forem migrar, isso daí, putz, ó, o MySQL já não me suporta, minha aplicação é mas muito grande, que eu falo assim, milhões de registros por hora, por minuto, certo? O que eles fazem? Ó, a gente tem a aplicação Oracle, você quer? E aí eles já têm até, inclusive, ferramentas para fazer a portabilidade de todo um banco de dados MySQL de forma automática para o Oracle. Então eles usam meio como uma isca, né? Se o peixe crescer e ficar preso na isca, eles puxam, né? Eles pegam o peixe. E quem utiliza a Oracle sabe toda a estrutura, né? Quem tem um Oracle totalmente legalizado, de forma correta, tudo, sabe como que é o sistema de suporte deles. Eu já deu problema no meu banco de dados, e era um problema de todos os bancos de dados. Deu certo da gente identificar na empresa que eu trabalhava. A gente fala um bug, né? Que descobriu. Eu descobri o bug 10 horas da noite, às 2 da manhã o bug já estava corrigido, meu servidor já estava no ar, aqui numa cidade, aqui no interior de São Paulo, certo? Uma cidade pequena, Novo Horizonte, né? Ela era utilizada na usina que eu trabalhava aqui. Às 10 horas da noite deu problema. O bug foi identificado, às 2 da manhã saiu uma correção, e no dia seguinte já saiu uma correção para o mundo inteiro daquele bug. Ou seja, todos os bancos que tinham aquele problema já iriam apresentar aquele problema, já estava sanado. Então a Oracle tem essa velocidade para identificar para esse suporte. Ele é caro? Mas ele é rápido. Então, imagina numa empresa que não pode parar, igual uma usina de açúcar e álcool, você tem um suporte desse. Então, compensa. Então, a gente utiliza o MySQL numa pequena aplicação para estudar o SQL, como a gente vai aprender aqui nesse ano. E aí, futuramente, a pessoa, se ela quiser, ela consegue migrar para o Oracle. Entendeu? Então, eu não vejo o MySQL como uma concorrente direta do banco de dados Oracle. Mas, mesmo assim, algumas pessoas que participavam do projeto, da organização de todo o projeto, eles tinham essa desconfiança. E hoje, se você procurar documentações na internet, você vai encontrar muita coisa chamada MariaDB. E você vai falar, putz, mas parece muito com MySQL. E é MySQL, é igual MySQL. Só que são aquelas pessoas que quiseram uma vez desenvolver o MySQL, que não gostaram da aquisição do MySQL pela Oracle e resolveram continuar o projeto do ponto que eles pararam, que estava livre. Ou seja, o MariaDB e o MySQL são irmãos.
ok? Eles são bem parecidos. Então, se você aprende, se você está aprendendo MySQL, você aprende MariaDB. Se você está aprendendo MariaDB, acaba aprendendo MySQL também, certo? Só que lembrando que a gente não, o foco nosso não é Oracle, não é MariaDB, não é MySQL, não é SQL Server. O nosso foco nessa disciplina é o SQL. O SQL é uma linguagem padrão, ok? Todos os bancos, quase todos os bancos relacionais ou que se dizem relacionais, eles utilizam o SQL. Se a pessoa aprende SQL no SQL Server da Microsoft e senta diante do MySQL, e ele aprendeu SQL lá, aprendeu não o SQL Server, mas a linguagem SQL, ele senta de frente do MySQL e faz a consulta no MySQL, faz o que precisa ser feito dentro do MySQL. Se do computador do lado ele está usando o Oracle, ele senta no Oracle e consegue, senta no computador que está com o Oracle e consegue fazer o que ele precisa. Então, lembrando que o foco de vocês não é o MySQL, não é o SQL Server, não é o Oracle, não é PostgreSQL, não é nada. O foco de vocês é isso daqui, ó. São essas siglas aqui, ó, em laranja. SQL, certo? Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, ok? Então, vocês vão ter foco em... Professor, mas se a gente vai ter foco em SQL, por que a gente vai ter que aprender MySQL? Porque a gente precisa de uma base para fazer os nossos trabalhos rodarem, certo? Então, aí eu vou pedir para vocês que a gente precisa ter alguma base. Ah, professor, eu já sei trabalhar com SQL Server. Não tem problema, os comandos que eu vou passar para vocês funcionam em qualquer SGBD, ok? Mas a gente utiliza o MySQL porque ele é gratuito. Primeiro porque ele é gratuito, vocês não têm que pagar nada, né? Eu não gostaria que vocês pagassem alguma coisa por isso. Eu não gostaria de pagar, certo? E ele é comercialmente uma das linguagens, um dos SGBDs mais utilizados no mercado, ok? Para isso, eu preciso fazer o download. Ah, mas o download é simples? Não, o download não é simples, ok? Porque primeiro eu tenho que me cadastrar no MySQL. Deixa eu ver aqui. MySQL download. Opa. Products. Espera lá. Não é downloads, é Workbench. Para facilitar a vida, Workbench. Workbench. É só digitar certo que funciona, né? O que é o MySQL Workbench? Workbench. Na verdade, Work é trabalho, né? É tipo uma plataforma de trabalho. Quando você instala o Workbench, você instala o banco de dados e uma interface para fazer as consultas, certo? Uma interface parecida com essa daqui, ó. Eu estou na versão 6.3, já tem versões mais atuais, ok? Mas eu não atualizei a minha ainda. Uma versão igual a essa daqui, certo? Então eu venho aqui, posso me conectar no meu banco, root, ok? Opa. Deixa eu entrar nessa aqui. Depois eu vejo a senha. Isso aqui é um banco de dados que eu tenho, certo? Que eu posso me conectar, IoT, ó, eu tenho um banco aqui chamado IoT, que tem um monte de tabela, tudo, ok? Isso aqui eu consigo dar um select, consigo consultar, consigo inserir, consigo buscar registros, consigo alterar. Isso aqui é o Workbench, ele permite fazer isso aqui. Mas para isso eu tenho que instalar o banco de dados e o Workbench, certo? Então eu posso vir aqui, ó, Microsoft Project Workbench e fazer o download. Ah, é simples fazer o download? Não.
Por quê? Porque a hora que eu clico em download, eu preciso fazer um login. Eu já tenho um login na Oracle com o meu login particular, ok? Então eu vou ensinar aqui vocês a fazerem o login com o login do Instituto, certo? Vocês vão ver e vão fazer os cadastros. Isso daqui é o que eu quero que vocês façam, certo? @ifsp.edu.br. Vou colocar uma senha aqui. Ó, vocês têm que prestar atenção que precisa ter pelo menos uma letra maiúscula e pelo menos um número, tá? E no mínimo 8 caracteres. Isso que vocês têm que fazer aqui, ó. Luiz. Mas que calma, pelo amor de Deus, vai com calma. Calma. E vai ficar gravado isso aqui, vocês podem ver depois. Certo? Aí você preenche o que você quer, certo? O teu telefone, todas as suas informações. Nome da empresa, Instituto Federal de São Paulo. Mas, tem certeza que só tem que fazer o download? Porque, tipo assim, meu notebook não ocupa tanto espaço e ele já trava. Imagine eu abaixando isso daí. Então, vamos ver, senão aí você entra no esquema de usar ele remotamente. Entendeu? Isso aqui eu tô passando para todo mundo, porque todo mundo precisa ter essa conta cadastrada. Entendeu? Se você vai instalar ele ou usar ele de forma remota, aí a gente vai ver depois. Ok. Tudo bem? Ok. Então você O nome vai da lá, empresa você tem vai... que ser Instituto Federal? Geralmente é a empresa do teu login, né? Ó, você não criou o teu login aqui? Nossa, rapaz, Espírito Santo, hein? Novo Horizonte tá bem. O que é título da Fundação Márcio? Aonde título da fundação? Lá em cima. Aí, ó, embaixo do nome. Rapaz, tinha isso aqui, eu não vi. Título da fundação. Sei lá o que é isso. Coloca aqui, escola. E criar conta. Se tudo tiver certo, verifique o endereço de e-mail para utilizar. Vamos ver. Aí eu entro lá no e-mail oficioso. Professor, o que seria título da fundação? Seria a escola em si? Eu coloquei escola. Ah, sim, muito obrigada. Em nome da empresa, não sei. coloca Instituto Federal? Instituto Federal de São Paulo. Tá. Aí vocês teriam que ter recebido um e-mail aqui falando que estava liberado e não está. Ainda eu não recebi. Por quê? Porque vai 3 dias ainda para eles verificarem isso daqui. Verifique sua pasta spam, solicite um novo e-mail de confirmação em até 3 dias. Oi? Como coloca o nome da empresa? Instituto Federal de São Paulo. Colocar o nome da empresa Esconde Corpus Mask. Localidade Aonde está é o sendo quê? gravado? Aonde você mora. Não, mas a cidade Pô, é é o quê? verdade, eu esqueci. Mas agora a gente espera os 3 dias para chegar o e-mail? Então, é para chegar rápido, né? Se não é, vocês têm que se cadastrar novamente. Que é código? Depois que vocês se cadastraram, aí vocês já podem fazer o download. Você vai vir aqui, né? Download. Eu vou entrar com o meu login Aí, pelo amor particular. de... Oi? Quem que é código postal? Seria o CEP, por acaso? Ah, tá, obrigado. Localidade e morada não é sinônimo, não? Vai saber. Depois que vocês abaixarem
depois que vocês se cadastrarem, vocês voltam lá no download e é só fazer o download do Workbench, certo? Ele vem aqui e acaba fazendo a instalação. Eu já vou aproveitar e já vou fazer a atualização aqui, se tiver alguma coisa para atualizar. Para vocês, vai estar instalando já a primeira versão, certo? Já vem a última versão atualizada. Mas, e aí eu já vou fazer a atualização aqui como se eu tivesse feito uma instalação do zero. Cadê? Professor, você manda o link do site para download? Porque eu perdi aqui. Por favor. Eu mando, pode deixar. Download dos pré-requisitos, se ele pedir, ó, que nem aqui ele está pedindo, muito provavelmente ele está fazendo download de alguma coisa que no meu computador ainda não tem para a versão 8, certo? Mas que tem que esperar a confirmação para baixar? Para fazer o download? Então, eu não sei se ela libera sem a confirmação. Se vocês quiserem testar aí. É porque eu Chegou uma testei e eu não tô confirmação para conseguindo. uma página muito estranha. Ó, no caso aqui, a hora que vocês chegarem nessa página, desculpa pessoal, vocês têm que vir aqui, ó, Go to Download Page, certo? Vocês têm que baixar isso daqui, ó, provavelmente, que é o total. 428 mega. Certo? E aí depois vocês fazem a instalação em cima disso aqui, porque aí vocês já instalam a versão 8 do MySQL completo. No meu caso aqui está falando que vai demorar 4 minutos. Eu não sei não, acho que vai demorar um pouquinho mais. Ah, professor, eu quero usar o MariaDB. Não tem problema nenhum. Você pode baixar o instalador do MariaDB. Não tem erro nenhum. Entenderam, pessoal? Ah, pessoal, professor, eu quero aprender com SQL Express. Não tem problema nenhum. Vocês podem aprender com o SQL Express também, certo? Porque os comandos que eu vou passar para vocês, a única coisa que vai dificultar é o processo de conexão. Que eu vou padronizar quando eu for me conectar no banco de dados, eu vou usar o padrão do MySQL. E aí, quando vocês forem conectar no SQL Server, vocês vão ter que aprender por conta de vocês utilizar o SQL Server para se conectar. Não tem problema nenhum. Ah, eu quero usar o Oracle Express. É gratuito porque é para estudar. Posso usar? Pode, não tem problema nenhum. O único problema é o processo de conexão. Pode falar, Juliana. O que é morada e localidade? Ah, sei lá, preenche qualquer coisa aí. Eu coloquei Catanduva, no outro coloquei Acho que é Catanduva ao ponto. contrário. Escreve Catanduva Cat, pronto. Vamos esperar o download aqui terminar. Se a minha internet deixar, né? Tá falando que é 50 segundos ainda. E o que é esse código postal? Oi? Código postal é o CEP. Mask. Fala. Então, confirmei aqui, apareceu para abrir um negócio lá e para mim entrar na conta, apareceu aqui para mim preencher uns campos. Aí tá escrito indústria. Aí coloca educação? Educação. Tá. Pra mim também apareceu. Coloca educação. É na área de educação que vocês estão trabalhando agora.
Nossa, olha, estamos trabalhando. Dá essa moralzinha pra vocês. Número de funcionário, vou colocar de 10 mil pra mais. Sem problema. Não, Ou eu não? acho que não, por causa que a gente, entre professores e alunos, a gente tem essa quantidade. Muito maior ainda. Deve estar batendo 50 mil. Então coloca o número 1. Aqui, ó. Pessoal, instalou aqui, tá vendo, ó? 438 mega. Esse aqui é todo o banco de dados. Esse aqui é todo o banco de dados Installer. Então eu vou instalar o meu banco de dados, ok? Vamos ver se ele vai pedir para atualizar alguma coisa, fazer alguma configuração. A localidade é o que mesmo? Coloca Catanduva mesmo. Eu acho que isso daí é para dividir assim, onde você trabalha e aonde onde você mora, entendeu? Professor, Eu. eu fui pegar água, eu não sei onde faz o registro. Tá gravando a aula, depois você acessa depois que terminar, tá? Porque isso aqui, esse cadastro vai estar valendo para a próxima aula de reposição de vocês. Correto? Ok, O então. que eu vou Valeu. pedir para vocês? Para vocês se cadastrarem e mandarem o registro de vocês, né? Vocês estão vendo aqui, era para a instalação já está começando, né? Ele é meio pesadinho, todo esse workbench. Aparece sim aqui para instalar. Você pega e responde que sim, aí ele começa a fazer a instalação. Aqui ele vai começar a instalação, ele verifica tudo que eu tenho, ó, MySQL Server, Workbench, Notifier, MySQL for Visual Studio, for Shell, for Router. Aí você instala tudo que você quiser, marca aqui, né? Dá um Next. Ele vai falar o que você vai instalar, aí você dá um outro Next aqui. E aqui ele vai começar a falar que vai precisar de download. Certo? Ó, ele começou a fazer os downloads que ele precisa. Ó. Então, o download ele já está executando o download, certo? E já vai começar a fazer a instalação. Ele basicamente faz tudo para você, ok? O mais pesado aí é o SQL Server mesmo, que ele é um pouquinho mais pesado. E tem a parte de documentação,
que demora um pouquinho mais. Ok? Morada é o nome da cidade, né? Isso. Essa opção aí, ó, Developer Default aí, que é o padrão. Se você quiser, você pode colocar o full também. É o que eu fiz aqui no meu, entendeu? Aqui onde a Vitória perguntou o que você coloca, eu coloquei full, mas se você quiser, o Developer Default, ele instala os pacotes default, o banco de dados, o Workbench e tal. Eu coloquei full porque eu tenho todas as ferramentas do MySQL aqui dentro, ok? E agora ele já fez o download e agora ele começou a atualizar, ó. Tá vendo? Opa. Ó, aqui ele está fazendo o download. Aqui ele já completou, já fez o download, já está fazendo todo o processo de atualização. O que coloca no código postal? O teu CEP. Nossa, que eu tô perdida. Quando você confirma o e-mail, qual tela que vai aparecer? Aí você pode ir no download, aí você vai voltar lá para a tela de login da Microsoft. Você vai voltar para essa da Microsoft, no MySQL. Você vai voltar para essa tela aqui, quer ver? Ó. Deixa eu voltar aqui. Você vai voltar para uma tela dessa daqui, ó. Download. Opa, aqui já foi. Na página anterior ainda. Você vai voltar para essa tela aqui, vai clicar aqui no MSQL Installer, aí a hora que você pedir para fazer o download desse de 427 MB aqui, ele vai pedir aquele login que você cadastrou. Ah, ok. Entendeu? Sim. O meu aqui não está querendo atualizar, não. Aí você coloca no nome de utilizador o e-mail, né? Isso. Teu e-mail é a senha que você cadastrou. Ah, mas que saco, não vai? Tá falando que tá errado? É o e-mail e a senha que você cadastrou. Ah, tá, foi. Foi, né? Bem, depois que vocês fizerem isso daqui, eu vou cancelar aqui, porque eu acho que vai demorar um pouquinho, por causa que o meu tem um pequeno bug aqui. Deixa eu fazer o upgrade, eu vou tirar esse daqui, ó, que eu não vou usar. Mas quando aparece uma outra tela, tá aparecendo o número de funcionários, eu coloco o quanto? 1? Pode colocar acima de 1000. Tá bom.
Pessoal, o meu aqui está com problema pelo seguinte, já tem uma versão anterior e está dando conflito, ok? Mas quando vocês instalarem, ele já vai pedir para ele já vai pedir para vocês instalarem a versão do zero, né? Então já fica mais fácil. Nessa tela que a Vitória mandou aqui, ó, vocês podem ou clicar aqui, certo? E dar um next, que já faz uma instalação default, ou na versão full. Se você colocar o server online ou client online, ou only, desculpa, only, server only ou client only, o que significa isso aí? Ou ele só vai ser servidor ou ele vai ser cliente. E vocês vão precisar na máquina de vocês tanto a versão cliente como a versão servidor. Então, quando você coloca developer ou full, ele já instala o que é necessário. Como os computadores de vocês, eu não sei quem comentou aí que o computador pode estar com algum problema, então optem por utilizar essa opção aqui, ó, Developer Full, Developer Default, ok? Ela é um pouquinho mais leve, instala um pouco menos de aplicativo. Por exemplo, esse problema que eu estou tendo aqui, que eu não estou conseguindo atualizar agora, é por causa disso, que eu instalei full e muito provavelmente está dando conflito com alguma biblioteca ou alguma coisa que está acontecendo lá. Correto, pessoal? Beleza? Eu vou parar a gravação agora